Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos começar daí com 115 nessa manhã. Amém? Aleluia. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. E eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Glória a Deus. Eu quero ser obreiro de valor. Glória a Deus. Aleluia. Confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, né, Henrique? Verdade. Cada um, nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez, nossa escola bíblica dominical, né, online. Que o Senhor possa abençoar você onde você estiver aí, meu filho, nessa manhã tão especial. É a lição de número 10, não é isso, meu filho? Isso. O Senhor Jesus cura hoje. E aí, meus irmãos, ele cura? Né? Eu creio que sim. Verdade. Vamos cantar mais um louvor, enquanto chega mais alguns irmãos. É o 545. Enquanto você, né, já prepara aí a sua Bíblia, a sua lição, para a gente junto estudar nessa manhã. Um tema importantíssimo, atual, né, meu É filho? verdade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Já mandei como que tá o som, se tá bom, tá bom? Um abraço a cada um nessa manhã de domingo, tudo especial, tá bom? 545 nessa harpa cristã. Aleluia. Cantemos juntos. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Aleluia. Aleluia. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Glória a Deus. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus está vivo. Aleluia. Henrique, olha quem está aí, o reverendo Ronaldo, paraibano macho, lá na Paraíba. Um abraço aí, presbítero. Manda aí uns rascunhos, umas Verdade. mensagens para nós, meu irmão. Estamos precisando, né, do sermão aí. Verdade. Né? Meus irmãos, vamos passar para o Henrique, né, a lição, a temática. Se surgir, no decorrer da lição, do Henrique explicando a lição, alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, você escreva aí, tá bom? A sua dúvida, que a gente vai te responder em nome do Senhor. Aqui estão nossas irmãs secretárias, né, que estão aqui e vão nos ler a sua pergunta, tá bom? Deus abençoe. Carlos Henrique está com a oportunidade nessa manhã. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade a esta lição 10. Glória a O Deus. Senhor Jesus cura hoje. O textuário nos diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então vamos entrar na introdução desta lição tão preciosa para as nossas vidas nesta manhã. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as enfermidades. Que tema importante, meus irmãos, nós vamos estudar nesta manhã acerca desta afirmação do comentarista desta lição, o pastor Ezequias Soares, dizendo que o Senhor Jesus, sim, Ele cura hoje. Nós temos várias referências bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, se nós temos várias referências bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo, isso quer dizer que nós podemos aplicar para os dias de hoje. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não muda, né, pastor? Verdade. Ele curou no passado e Ele cura no presente e vai continuar curando até a sua vinda. E nós vamos estudar aqui alguns versículos falando acerca
desse tema, amém, dos milagres que Jesus operou, através também dos seus apóstolos. Nós temos aí os cessacionistas que dizem que os milagres cessaram. Eles disseram que quando os apóstolos morreram, os milagres morreram junto com eles. Mas não é verdade, meus irmãos. Nós vamos entender que os milagres continuam até os dias de hoje. O tópico de número 1 nos diz: a cura divina na Bíblia. Número 1. A saúde pública no Antigo Testamento. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente quais foram as pragas, né, que Deus mandou no Egito, que foram 10 terríveis pragas. E Deus está trazendo aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, um versículo que se trata acerca de obediência. Que se o povo de Israel obedecer aos seus mandamentos, nenhuma dessas enfermidades viria sobre eles. Isso quer dizer que a obediência à palavra de Deus também é uma segurança, né, pastor? Sim. Uma segurança, tanto primeiramente para a nossa vida espiritual, como também para a nossa saúde. Exatamente. Né, pastor? Verdade. Existem enfermidades que advêm por causa do pecado. Então, quando o povo de Israel obedecia à lei do Senhor, eles estavam imunes da enfermidade, né? Nós vamos ver aí que muitas pessoas ficaram enfermas por causa do pecado, né, pastor? Vários exemplos. Então, nós podemos aplicar para o dia de hoje, né? Exatamente. Que se nós obedecermos à palavra do Senhor, nós também podemos estar imune. É claro que acontece algumas enfermidades, né? Deus provando, não é verdade? Exatamente. Mas o cristão, quando obedece à palavra de Deus, acontece isso na sua vida. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, Deus falando, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja aqui no final desse versículo, pastor, que Deus está dizendo que Ele é o que sara, né? Ele é o que sara. Então Ele não mudou, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus é o mesmo. Ele sara Israel e Ele continua sarando também a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante, né, pastor? É verdade, meu filho. O Deus que não muda. Quando você falou no início, né, que é esse grupo de pessoas que acreditam que quando os apóstolos morreram, junto com ele morreram as curas, os dons, cessou. Mas o que acontece é que o poder da cura e os dons não estavam nos apóstolos. É verdade. Né? Não eram os apóstolos que eram portador da cura. Não, senhor. Aquele que tem a cura, aquele que cura, aquele que outorga dons, morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Oh, glória a Deus, Né, meu filho? é Então, não importa a época, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O tópico 2 nos diz: a prevenção de doenças é bíblica. É algo pouco falado, né, pastor? Sim. Acerca da prevenção, né? O comentarista nos diz: a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Você percebe que alguns cristãos, principalmente os pentecostais, eles batem no peito, né? Dizendo assim: eu não bebo, não é verdade? Eles batem no peito dizendo que não bebe, mas come cada coisa, né? Sendo que a glutonaria também é pecado. É pecado. E nós sabemos, meus irmãos... tem muito isso. Isso. Tem muito, né, pastor? Tem. E nós sabemos que tem muitos alimentos que são prejudiciais à saúde, né? Que não fazem bem à saúde. Não é verdade, meu filho? Exatamente. Não fazem bem. E a Bíblia fala, pastor, acerca da prevenção de doenças, né? Verdade. Existem doenças que nós caçamos com as nossas próprias mãos, como essa, por exemplo, a boa alimentação. O cristão também fazer exercício físico é importante, né, pastor? Muito importante. É coisa que a gente não preocupa, né?
Nos dias que vivemos hoje, meu filho, o exercício físico ele é primordial, né? É algo importantíssimo, importantíssimo. É verdade. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Então aqui está explicado, meus irmãos, o porquê de Levítico capítulo 15 tem aquela proibição de comer vários tipos de alimentos, né, de animais. O fator principal não era apenas religioso, mas era por questão de saúde. Saúde. Né, pastor? Saúde. Então veja Deus se preocupando com a saúde do seu povo. Deus estava colocando um limite ali, né? Exatamente. Porque senão o homem iria pular todas essas barreiras e iria se dar mal. Então é algo que nós aprendemos aqui nesta manhã, que aqueles alimentos proibidos ali, a questão principal era prevenção. Deus estava preocupado com a saúde do seu povo. Uma pessoa que não tem saúde, pastor, ela não tem como fazer a obra de Deus, né? Não tem. Então Deus ele está preocupado com essa questão, não é verdade? É verdade. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós temos aí vários textos bíblicos se tratando acerca de preservação de doenças. Aleluia! Glória a Deus. Número 3. O Novo Testamento. As curas de Jesus. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que o principal objetivo, o principal propósito de Jesus aqui na terra era a redenção, salvar o homem. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus veio ensinar para que essas pessoas venham a chegar ao conhecimento da verdade e sejam salvas, Jesus também se compadecia das enfermidades dessas pessoas. Às vezes ele encontrava uma pessoa enferma e curava ela. Às vezes ele encontrava um morto e ele ressuscitava esse morto. E nós temos aí várias referências bíblicas mostrando, pastor, que Jesus curava as pessoas, né? Sim. E como que nós vamos entender como que aconteceu essas curas? O porquê Jesus curava, pastor, essas pessoas? Será que era somente porque ele se compadecia dessas pessoas? Nós temos várias referências no Novo Testamento mostrando como foi a forma que essas pessoas foram curadas. E eu gostaria de ler com os irmãos Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo de número 9 e 10. Se o senhor achar aí, pastor. Ou irmã Flávia. Atos 14. Atos 14, 9 ao 10. 9 ao 10. Diz assim, queridos. Este ouvia falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Aleluia. Então, como que essa pessoa aí recebeu essa cura, pastor? Através da fé, não é verdade? Da fé. Então, uma das coisas que nós temos que ter para ser curado é a fé. É a fé. Nós temos que acreditar, temos que crer que Jesus Cristo cura hoje. O texto diz, e Paulo viu, ele disse, vendo que tinha fé Isso. para ser curado. Não é verdade? É verdade, pastor. Ele viu que aquela pessoa tinha fé, Tinha né? fé, exatamente. Outra forma também, Lucas capítulo 17, versículo 14, nos diz: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Como que esses 10 leprosos aqui foram curados, pastor? Através da obediência. Obediência. Né? Jesus disse: vai e mostre aos sacerdotes. Nesse momento, eles não estavam curados. O texto diz que eles foram curados quando eles obedeceram. Quando obedeceram. Quando eles se viraram, né, pastor, para ir, né?
Então, quando eles estavam indo, eles foram curados. Então, nós podemos dizer, pastor, que a obediência também traz milagres. Traz milagres, grandes milagres. É um dos meios pelos quais os milagres chegam em nossas vidas, inclusive milagres de curas, Isso, né? é A obediência. Aleluia. Outra forma também está em Mateus capítulo 9, versículo 18. Mateus capítulo 9, versículo de número 18, que nos diz: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Veja, pastor, que esse homem aqui, ele chegou como? Adorando, né? Adorando. Ele adorou Jesus e Jesus teve misericórdia e operou aquele grande milagre. Então a adoração também, meus irmãos, traz milagres para as nossas vidas. Então nós temos aí várias ferramentas, várias formas em que nós podemos ser curados. Através da fé, através da obediência à palavra do Senhor, através da adoração. Se nós temos essas formas, nós temos que usar, né, pastor? Temos que usar. Para o nosso próprio benefício, não é verdade? Talvez esse momento que nós passamos por ele hoje, Henrique, seja um dos momentos que nós mais precisamos usar esse tripé aí. Isso. Esse tripé. Observe bem, meus irmãos, vamos repetir. Verdade. Fé, obediência e adoração. Aleluia. Adoração, obediência e fé. Ninguém pode ser obediente se não tem fé, né? E o que mantém a obediência é a fé, entendeu? Você nunca vai ver uma pessoa obediente sem fé. É verdade. E nunca vai ver obediência, um desobediente que tenha fé. E quem não tem fé não adora. Não adora. É verdade. Entendeu? Como é que você vai adorar se não tem fé, né? Então, se você crê que Cristo essa manhã está aqui conosco, está aí com você, meu amado, é momento de você parar de murmurar e passar a adorar, não é, Henrique? Aleluia. Parar de reclamar e passar a ter fé. Parar de murmurar e passar a obedecer. Aleluia. É o alfabeto do milagre. É o alfabeto da fé, né? O, B, D, C. Aleluia. As 4 letras, né? É verdade. Glória a Deus. Imagine se Jário chegasse lá murmurando, né, pastor? Minha filha morreu. O que o senhor permitiu? Pois é, fazer acontecer isso com minha filha, né? Com certeza ele não ia receber esse Não milagre. ia, né? não tinha milagre para Jairo. É Na verdade. verdade? Ele recebeu uma exortação de Jesus. Né? Exatamente. Mas como ele chegou adorando, não tem como, né, meus Não tem irmãos? como. Aleluia. Isso atrai a compaixão do Senhor. Aleluia. Não é? Para aquele que carece de um milagre. É verdade. Só quem carece de um milagre não sabe o que significa isso. Oh, glória a O que Deus. significa obediência. Aleluia. O que significa adoração. O que significa termos fé. Amém? Aleluia. O tópico de número 2 nos diz: a cura divina como parte da salvação. Eu gostaria de pedir à irmã Flávia para ler o número 1. Amém? A salvação. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e converter ao Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Deus propôs a salvação para todas as pessoas. E a condição para isso é a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. É o principal propósito de Jesus, é salvar o homem. E ele quer salvar a todas as pessoas, né, pastor? Verdade. E é claro que existem pessoas que vão ser salvas, mas não vão ser curadas. Outras pessoas vão ser curadas e não vão ser salvas por causa das suas escolhas. Jesus ele quer tanto curar a pessoa como também salvar.
Mas se fosse para escolher, qual seria mais importante? Existem pessoas hoje, pastor, que dá mais prioridade à cura do que à salvação. Não é verdade? É verdade. Mas nós sabemos que a salvação ela é mais importante que a cura. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo de número 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aqui, pastor, esse texto está dando prioridade à salvação. Salvação. Né? É melhor você entrar no céu faltando um olho, uma perna, do que você ir para o inferno com o seu corpo são. Então, meus irmãos, nós temos que nos preocupar primeiramente com a nossa vida espiritual. É claro que devemos sim buscar a cura, se preocupar com a nossa vida física, mas em primeiro lugar é a salvação. Saber colocar, né, tudo no seu devido lugar. Isso. Deus quer salvar a alma e também quer restaurar o corpo. Né? Verdade. Porém, né, meu filho, Isso. a salvação é prioridade. Salvação. Em Marcos 2, nós temos aquele episódio daquele paralítico, né, Isso. de Cafarnaum, que o Senhor está naquela casa pregando e a Bíblia diz que 4 rapazes trazem outro em uma maca, né? Lá no original vai dar o entendimento de um edredom, uma pequena cama, né? E eles sobem ali a parede, furam o telhado e desce aquele rapaz paralítico. Observem bem, ele era um rapaz que não podia andar. Por isso os 4 levam ele até aquele culto ali doméstico. Aleluia. Então, ao chegar lá, eles descem o telhado e desce aquele rapaz. E Jesus, me diz assim, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas espera aí, aquele rapaz não foi lá para isso, ele foi lá para ser curado. É verdade. Não é verdade, meu filho? É verdade. Só que Jesus, sabendo, ele quer nos ensinar nesse episódio que antes do Senhor curar o corpo físico, ele quer salvar a alma. Aleluia. Ele quer curar a alma. Glória ele a quer Deus. restaurar a alma e perdoar. Então aquele rapaz tinha um problemão, Henrique, que não era a sua cadeira de roda. A sua maior dificuldade não era a sua paralisia, era o seu pecado. Então Jesus quer tratar primeiro do pecado, É verdade. da transgressão. Arranca, né? É melhor Exatamente. ir pro céu faltando um braço. Do que você ir para o inferno com o seu corpo perfeito. É verdade. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Isso é algo muito importante nós percebermos. Verdade. Tem muita gente que só quer a cura. Só. Né? Há até um ditado que diz que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Né? Tem gente que cuida mais do seu corpo físico e esquece da alma, né? Da pastor? alma. Exatamente. Não é errado cuidar do corpo físico, mas ele está priorizando. Tá certíssimo se cuidar. Agora, você tem que ver o que você está priorizando. Verdade. Né? Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Número 2. A cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então isso significa cura, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos aí no Antigo Testamento Deus curando, no Novo Testamento também, e nos dias de hoje também. No Antigo Testamento, Deus ele curou tantas pessoas, né, pastor? Exatamente. Como o caso de Naamã, ele era totalmente leproso e ele foi curado. Abimeleque e sua esposa, que eram estéreis. Deus curou tantas pessoas, e no Novo Testamento também Jesus curou muitas pessoas, até mesmo os apóstolos também, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então hoje, meus irmãos, nós temos que acreditar nesses milagres. E ele deu esse poder, essa autoridade para a igreja. Para a igreja, né, pastor? Diz que no nome dele nós íamos pôr as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Isso, é verdade. Aleluia. Nós temos, irmãos, que reativar a nossa fé,
né, meu filho? Isso. E passar a exercer a autoridade que o nosso Jesus nos confiou. Verdade. E nós temos no Novo Testamento, pastor, em Tiago 5, 14 ao 15, que o ministro ele deve ministrar sobre o enfermo a unção com óleo, e no nome do Senhor Jesus o enfermo será curado. Então nós temos que seguir esta ordem bíblica. Amém, meus irmãos? Porque Jesus ele continua curando nos dias de hoje. Glória a Deus. Não é verdade? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Número 3. Salvação e cura. Meus irmãos, existem 36 milagres de Jesus no Novo Testamento. Desses 36, 27 foram de salvação e cura. Ele, ao mesmo tempo que libertava a pessoa do pecado, ele curava também. Então veja a importância, pastor, que Jesus dá tanto a cura quanto a salvação. Sim. Não é apenas a cura, ele curava e deixava a pessoa ir embora. Não, ele curava e também salvava. Olha o que diz Marcos capítulo 5, versículo de número 34. Aleluia. Aleluia. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curado deste teu mal. Aqui nós podemos ver 2 milagres, né, pastor? Sim. A salvação e a cura. E a porque cura. a salvação é um milagre, né? Milagre. Então, primeiramente, pastor, o texto diz aqui que Jesus liberou salvação para esta mulher, né? Ele disse: a tua fé te salvou. E depois ele diz: vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, meus irmãos, 2 coisas importantes. Primeiramente, a nossa salvação. E em segundo lugar, a cura divina. Irmão Henrique, mas existe pessoas que não vai ser curado? Existe, né, pastor? Existe. Lógico. Deus é soberano, Ele sabe de tudo. É verdade. Mas conforme nós lemos aqui anteriormente, é melhor você entrar no céu, faltando uma perna, um braço, ou seja, enfermo, do que você ir para o inferno com a sua saúde boa, né? Então nós não podemos questionar por que algumas pessoas Jesus não vai curar. O pastor José Wellington Bezerra da Costa disse que o que Deus coloca um ponto final, não podemos colocar um ponto de interrogação. Deus ele sabe de tudo. Não podemos questionar a soberania de Deus. É verdade. Devemos aceitar, né, pastor? Exatamente. Deus ele sabe o que faz, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Número 4. Isaías 53, verso 3 e 4. O que diz lá, meus irmãos? Eu gostaria de ler aqui, na leitura mesmo bíblica em classe, fala desse versículo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O capítulo 53 de Isaías, meus irmãos, está falando acerca da pessoa de Cristo Jesus, do seu ministério. E o profeta messiânico está falando como seria esse ministério de Cristo. Seria de cura e libertação, de cura e salvação. E se cumpriu em Mateus capítulo 8, versículo 16, que diz: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, como a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Enfermidades e doenças. Essas enfermidades aqui são espirituais, que o homem herdou de Adão. E essas doenças são doenças no corpo físico.
Então, Cristo, meus irmãos, veio tanto para curar as pessoas, como para salvar. Se o profeta messiânico, pastor, falou isso, e se cumpriu em Mateus 8, isso está acontecendo hoje também, né? É verdade, verdade. Jesus ele veio para curar os enfermos e também salvar as pessoas. Nós temos que querer, meus irmãos, porque foi isso que Jesus disse para aquela mulher: vai-te em paz e ser curado deste teu mal. Amém, meus irmãos? Nós temos que crer. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, ele não mudou. Basta você crer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, Deus ele pode usar um médico hoje para ajudar a pessoa que está enferma? Claro. Porque tem muitos cristãos que não acreditam nisso, né? Exatamente. Deus ele pode com certeza guiar um médico Pode. ali em um exame, até mesmo no momento da cirurgia, né? Exatamente. Deus ele usa os médicos. Jesus não desprezou a medicina. Isso. Ele disse que carece de médico os doentes, né? Então ele pode usar e auxiliar, né? O médico é uma cirurgia que você parecia, Isso. né? Impossível. É verdade. Né? E há também momentos em que Jesus não permite que você passe por uma cirurgia, ele cura. Verdade. Mas Deus, irmãos, tem seus métodos, seus propósitos em tudo que ele faz. Aleluia. E ele pode realmente prevenir e também pode nos livrar, né, da situação ou nos ajudar na situação. Isso, é verdade. Ele pode muito bem usar o médico, né? É verdade, pastor. Tem muitos cristãos hoje que na ignorância, vamos dizer assim, eles desprezam, meu filho, a Verdade. medicina. Eles desprezam bons médicos. Verdade. E quem fez quem criou, quem deixou lícito a medicina foi Deus. Foi Deus, né? é verdade. Foi Deus. É verdade, pastor. Então, se um cristão for passar pela mão dos médicos, ele tem que orar e Orar. pedir a Deus que use esse Que médico, use, né? Que dê tudo exatamente. certo, né? E já tem tido muitos casos, já tenho visto pessoas testemunhar, meu filho, que durante a cirurgia, médicos que não criam no poder de Deus, Verdade. e após o procedimento cirúrgico, a pessoa diz, isso aqui, Verdade. você crê em algum Deus? A pessoa fala, eu sou crente. Pois é, pô, teu Deus realmente te guardou, né? Não tem explicação. Não tem explicação, porque o que aconteceu aqui, durante a cirurgia, durante o exame, etc., foi a mão do Senhor. E o crente prega para aquele médico, ou para aquela médica, para aquele enfermeiro, seja lá, né, onde quer que seja, com a ação de Deus naquele procedimento cirúrgico, né? E tenho visto acontecer isso demais mesmo. Glória a Deus. Então hoje, meus irmãos, nós sabemos que tudo isso pode acontecer na vida do cristão. Amém? E quando o cristão ele crê no Senhor, ele há momentos que a última palavra é do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher que você leu agora há pouco, do fluxo de sangue, ela já havia padecido, gastado tudo que tinha com os médicos. Né? É verdade. Então ela não desprezou a medicina. Isso. Né? Se tinha os médicos e ela tinha com que, né, auxiliar a sua saúde, ela procurou os médicos. Automaticamente os médicos não deram jeito naquele fluxo, naquela enfermidade. O que ela fez? Não tem mais recurso para atuar na área, né, da medicina. Então eu vou procurar Jesus, ele está curando e vai passar aqui. Então ela foi ir com a sua fé. Aleluia. Há momentos que a última palavra vem do Senhor, né? E foi o caso dessa mulher. É verdade. Glória a Deus por isso. Tópico 3. A cura divina e os desafios atuais. Número 1. As doenças. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Pois se não existe pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. Meus irmãos, é verdade. Se tratando da enfermidade, ela é uma consequência do pecado. Por exemplo, Adão era um homem perfeito. E a partir do momento em que ele pecou, agora o homem passou a estar enfermo. Porque a enfermidade, a doença, é consequência direta ou indireta do pecado. Por que direta ou indireta? Indireta
porque às vezes você pode herdar, né, dos seus pais e pode ser acometido de uma enfermidade. E direta porque você pode ter cometido às vezes um pecado individual, como por exemplo, João capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz esse texto. João capítulo 5, versículo de número 14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estais sãos, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Todo mundo sabe, meus irmãos, que Jesus curou este paralítico lá no tanque de Betesda. E esse homem estava enfermo por causa de um pecado que ele havia cometido. Olha o que Jesus disse para ele, meus irmãos. Eis que já estais sãos, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Se Jesus disse isso para ele, pastor, é porque ele tinha cometido algum pecado passado, Algum né? pecado que chegou a um nível, aquele estágio que ele estava era a sequência de um erro. Aí o Senhor diz assim, não peques mais, porque se você pecar agora, o nível vai subir, não é? O estágio da tua enfermidade vai ser pior do que aquele que você estava. Ele diz, não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. É verdade. Não é isso? Então o pecado, a doença desse homem, pastor, é consequência direta do pecado, né? E existem aquelas enfermidades que são consequências indiretas. Ou seja, às vezes por causa da velhice, né? Sim, sim. Da má alimentação, Sim, por causa do nosso corpo físico que é frágil. é verdade. Então, às vezes, a pessoa pode estar enferma por consequência indireta do pecado. Então, nenhum de nós está imune de ficar enfermo, né, É pastor? verdade. Mas nós devemos buscar em Deus a cura divina. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Número 2. As enfermidades entre os crentes. Meus irmãos, alguém deve se perguntar, um crente ele pode ficar enfermo? O senhor acha que um cristão, pastor, ele pode ficar enfermo? Sim, Existem muitas pessoas que acham que não, na verdade. Por exemplo, Jó era um cristão verdadeiro e ele ficou enfermo. enfermo. Eliseu, ele morreu Ficou enfermo. enfermo. A Bíblia diz também que Paulo, ele tinha um espinho na carne. Todo mundo sabe que esse espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. Nós temos aí também Timóteo, né, pastor? Sim, Porque as pessoas pensam assim, que a pessoa que tem um dom de cura, ela pode sair distribuindo cura para todo mundo, né? Ela acha que ela é dona do dom. do dom, é verdade. Mas Isso quando a Bíblia fala do dom de cura, pastor, a Bíblia nunca fala de possessão, né? Nunca falo. A Bíblia fala de manifestação. Manifestação. É o Exatamente. Espírito Santo que manifesta a cura quando ele quer, na Quando verdade. quer. Porque Exatamente. se Paulo tivesse, pastor, o dom mesmo, se fosse dele, que ele usasse quando ele queria, ele podia ter curado Timóteo. Né? Timóteo, né? E ele dava para Timóteo recomendação, né? Isso. Para prevenir a doença. Mas Timóteo, Paulo orou por isso, não orou, mas não quis curar Paulo, né? É Jesus, verdade. né? Porque há pessoas que acham que o Senhor é obrigado a curar. É verdade. Quando ele quer, não porque eu tenho um dom de cura eu vou. Não, irmão, ninguém tem dom de cura, não. É verdade. O dom manifesta-se na Aleluia. vida da pessoa para glorificar Jesus. Aleluia. Se a pessoa tivesse o dom de cura, ela podia ir nos hospitais. É, pronto. Entendeu? Parece que há uma pressão, meu filho, que no meio cristão, evangélico principalmente, que tem que curar. Jesus cura, lógico. Agora, porque uma pessoa não ficou curada, isso não quer dizer que Jesus não cura. É verdade. Não é verdade? É verdade. Agora, é soberania dele, né? Ele que faz como quer, age como quer, e há um propósito, né? Para o que ele quer fazer. Ali no tanque de Betesda, pastor, alguns historiadores dizem que havia mais de 3.000 pessoas enfermas e Jesus só curou uma. Foi em uma pessoa, né? Foi em uma pessoa, entendeu? Daí é onde parte um dos lados do tripé que falamos no início, né? A obediência. Verdade. Você tem fé para ser curado? Lógico que nós temos.
Agora eu pergunto, você tem fé para continuar crendo, mesmo sem ser curado? Oh, glória a Deus, é verdade. Aí onde vem a obediência, hein, filho? A obediência, porque às vezes Deus não vai curar, meu irmão. Vai ter culto de Deus não curar e vai ter culto que ele vai curar, Verdade. não é? Verdade. Isso não vai mudar em nada o caráter de Deus. E isso também não pode mudar em nada a nossa fé. É verdade. Curado ou não, recebendo ou não, tendo ou não, Deus dando ou não, nós precisamos nos manter firmes, Aleluia. obedientes e crendo Oh, glória a no Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, está falando acerca da enfermidade que Timóteo tinha. Então, Artrite forte, Timóteo, no Isso. estômago. então o cristão ele pode ser acometido de enfermidades. Deus Isso. pode permitir. E E- Paulo não curou ele, né, Não pastor? curou. O suco da uva aliviava a dor de Timóteo. Isso. Não é pinga não, É viu? verdade. Porque muitos cristãos usam esse texto aí para encher a cara de pinga. Cachaça, viu? Não é não. Aí o suco da uva aliviava, prevenia as dores fortes no estômago de Timóteo. É verdade. Viu? Em 2 Timóteo capítulo 4 também, versículo 20 diz: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Aqui é Interessante. Paulo falando, né? Paulo deixou o companheiro dele de ministério de missões doente. Será que Paulo não orou por esse rapaz, não? E é o mesmo Paulo, escute isso, é o mesmo Paulo que no começo nós lemos que ele olhou para o mundo e disse, ó, ele tem fé para ser curado. E orou para o rapaz e o rapaz ficou curado, não é? Verdade. E aqui eu creio que o Erasto, Uhum. né, o Trófimo, não é isso? Isso, Tinha fé para ser curado também. E Paulo Sim. orou, eu creio que orou, que era amigo. com assim, certeza. né? E Deus não quis curar. E agora? Deus mudou? Não. E Paulo continua falando, ó Timóteo, eu deixei, né? Erasto ficou em Corinto. Eu deixei, foi o que eu deixei ele lá. Foi eu que deixei. Ele ficou doente, mas ficou lá. Não é verdade? Verdade, pastor. Então algumas pessoas Deus curou, outras não, né, pastor? Pois não. É verdade, aleluia. Glória a Deus. Número 3. Não confundir doença com possessão maligna. Meus irmãos, uma coisa é a doença, é a enfermidade. Outra coisa é a possessão maligna. É claro que às vezes a possessão maligna, ela pode trazer enfermidades para o corpo físico e também enfermidades emocionais, né, pastor? Exatamente. Mas o comentarista aqui está querendo dizer que nós não podemos confundir isso. Às vezes a pessoa vê um crente doente, já diz logo que é pecado, né? Está em pecado. Já Que é o julga, diabo. já faz um pré-julgamento da situação. É verdade. E nós não podemos confundir isso, porque senão às vezes você vai orar por um cristão e vai querer expulsar o demônio, não é verdade? E essa pessoa pode até se entristecer, né, pastor? Exatamente. Olha o que diz em Lucas capítulo 13, tem um texto bastante interessante, versículo de número 11. Lucas capítulo 13, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Ou seja, essa mulher estava enferma, meus irmãos, há 18 anos, por possessão maligna, né, pastor? Demônio. Nesse caso aqui, meus irmãos, era o diabo que havia lançado uma enfermidade sobre ela, e durante 18 anos ela andava encurvada, olhando para baixo. Porque é isso que o diabo quer, né, Isso já pastor? faz. Quer que a pessoa olhe para baixo, Cabeça baixa. humilhar ela, né? Humilhado. Então, nesse caso aqui, meus irmãos, a enfermidade era por possessão maligna. Então, o diabo ele pode sim lançar enfermidades físicas na pessoa. Não é verdade, pastor? Exatamente. Então, nós não podemos confundir que são duas coisas completamente
diferentes. Amém? Uma pessoa 18 anos presa, Isso. né? Por uma ação diabólica, por uma ação maligna. Verdade. E o cristão, a igreja tem que ter discernimento, né, meu filho? Uhum. Em saber discernir o que é enfermidade e o que é uma ação demoníaca. Verdade. Tem muita coisa travada na vida de pessoas, Verdade. né? Que são ações demoníacas. É verdade. Né, meu filho? São ações malignas e a igreja tem que ter autoridade e o discernimento para discernir e expulsar essas obras malignas. Glória a Deus. Então o pastor estará concluindo esta lição. Amém. Meus amados, se há porventura aí a dúvida no seu estudo nessa manhã, nós damos a você alguns minutos para que você ponha aí a sua dúvida para o Henrique responder, ou as irmãs aqui, a irmã Flávia, a irmã André, para responder aí a sua indagação, a sua dúvida, tá bom? Aleluia. Não deixe que a aula termine com a dúvida, né, Henrique? Verdade. É algo terrível, irmão. A dúvida nos tira o sono, nos tira, né, o apetite, nos tira o sossego. Então a Bíblia, a escola bíblica é para isso, né? Na verdade, a escola dominical, irmãos, ela é feita em casa, né, com a família. E no domingo de manhã é só para aprimorar e tirar as dúvidas que surgiram no culto do lar. É por isso que aqui, ó, se você observar na sua revista, tem esse programa aqui, ó, leitura diária. Isso aqui é a cada dia, né? Ó, segunda, né? Terça, né? Quarta, quinta, sexta e a última aula dentro de casa, sábado, aqui, ó. Aí no domingo você vai para a sua classe, escola dominical, tirar as suas dúvidas com o seu professor, entendeu? Agora, se você passa segunda, terça, quarta, com a sua revista embolada, algumas revistas, né, permita-me dizer isso, que faz até vergonha, cheia de coisa aqui, não é? O professor não, tem que ser assim mesmo, o professor tem que ser toda, entendeu? Riscada, porque ele dá aula. Agora o aluno tem que ser também, né? Verdade. Não fala para ele, mas não fala assim, de esquecer da Bíblia, né? E não achar, entendeu? Então, verdade. Aqui estamos para tirar a sua dúvida. Então o Henrique te explanou a lição, ele te, né, orientou, e agora se surgiu alguma dúvida acerca de algum assunto, por favor, não deixe que a gente encerre a aula e você fique com a sua dúvida, tá bom? Vamos concluir. Conclusão. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Queridos, existiu e elas sempre existirão. Meu filho, a irmã Ludmila pergunta, as doenças genéticas entram em qual grupo? Essa aí entra no grupo do pecado indireto, né? Onde nós lemos ali no tópico 2. Às vezes porque o pai teve, né, o filho, né, herdou. É verdade. Entendeu? Por consequência, então, indireta do pecado. Não direto. Não direto. E a criança não é no grupo indireto, entendeu? Não tem nada a ver com o pecado. Isso. Tá bom? E também não tem nada a ver também com ações malignas. Isso, né? É verdade. Muito bem. Deus abençoe minha filha pela pergunta, viu? Muito obrigado. Então, mas a cura, ela é atual e real. Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós temos visto. É verdade. Nós temos visto Jesus curar, Aleluia. Entendeu? O Senhor fazer milagre. Como que nós vamos não reconhecer a ação de Deus? Né, meu filho? Recentemente uma irmã nos pediu para orar por ela e ela estava com uma queda de cabelo terrível e para ela aquilo era uma enfermidade e a igreja orou por aquela pessoa e o Senhor curou ela. E vários outros casos que se formos aqui contar, né? É verdade. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Irmãos, Jesus cura como quer. Aqui está uma referência que é 2 Reis, né? Isso. Capítulo 5, é a passagem de Naamã, não é isso? É. Naamã. Quando Naamã, escute isso,
As pessoas, porque às vezes as pessoas, no ênfase da superstição religiosa, evangélica, eles querem, meu filho, dificultar a cura, né? E É verdade. observe só. Quando verdade. Naamã chega lá, por exemplo, eu nem saio de assim, manda ele tomar um banho lá no Jordão, né? 7 vezes. 7 vezes. E vai ficar curado. Quando o rapaz diz aquilo para Naamã, Naamã fica bravo e diz assim. Eu pensava, aí, olha o protocolo que ele imaginava que era. Eu pensava que ele ia sair, iria pôr a mão sobre mim, iria clamar ao Deus dos céus e orar por mim, né? Não, lá na Síria tem rio melhor do que Jordão. Aí alguém diz assim, meu Senhor, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, perdão, tu não faria? Ele diz, lógico. Ou seja, faria difícil, mas não quer fazer a fácil. É verdade. Não é complicado? É verdade. Então tem muito cristão que ele quer fazer o difícil. Ele quer viajar para São Paulo, lá para a igreja tal, para buscar a cura, sendo que a cura está pertinho de você aí, meu irmão. Basta ter fé, Aleluia. obedecer e Glória adorar. a Deus. Foi dado aqui, meu irmão, as dicas, né, os degraus. Aleluia. Então, Naamã disse, não, se fosse difícil eu faria, mas então faz a fácil, moço. Ele te disse a fácil, é só mergulhar. Meu irmão, é só mergulhar no rio da graça, Glória a da Deus. obediência, da Aleluia. fé, da crença. Amém? Glória a Então Deus. Jesus cura, não é quando você quer ou da forma que você quer. Ele cura, realiza milagres da forma dele, como ele quer. Através da oração também, pastor. Na oração. A pessoa pode ser curada, né? Exatamente. Porque a Bíblia diz que o filho de Abraão, Isaac, ele estava enfermo. A sua esposa era estéril, né? Sim, E durante 20 anos ele orou. ele orou. E Deus por ela. curou ela. É. Então, através da oração também, né, Isso. pastor? A pessoa pode receber este milagre de Deus. Talvez Aleluia. você está com enfermidade, muitas pessoas já oraram por você e nada aconteceu. Ore você, Verdade. né? Verdade. Continue clamando, peça para o Senhor curar você, para o Senhor arrancar da sua vida essa enfermidade, essa doença. Ó, Rebeca, não é? Isso. Era estéril, entendeu? E Isaac casou com ela com uma promessa em sua vida de ser pai de multidão. Mas como, irmã, que vai ser pai? Se a mulher é estéril, o que ele fez? Já que há uma promessa, eu vou orar. Verdade. E orou 20 anos. Olha o tempo. Às vezes você quer ser curado no outro dia. Vai orar hoje, amanhã vai curar. Não, 20 anos. 20 anos. Cada manhã ela acordava e perguntava, ei, meu filho, como é que você amanheceu? Eu amanheci estéril. Então são muito tempo amanhecendo estéril. Amanhecendo enferma. Mas um dia ela acordou e disse, hoje eu amanheci curado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O esposo dessa mulher não desistiu. Você, pai de família, você que é o líder do lar, você tem o dever de orar por sua família, orar por sua casa. Mesmo você é sacerdote Aleluia. da sua casa. Verdade. Você precisa continuar orando para que as enfermidades, as doenças não alcancem a sua vida, a sua família. E se alcançar, a tua oração tem o poder, né, meu filho, Verdade. de repreender esse mal. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Santo é o Se Senhor. há alguma pergunta a mais, escreva aí, já vamos estar orando ao Senhor, pedindo que o Senhor alcance a sua família. Não importa, irmão, qual seja a doença. Eu creio, meu filho, que nessa manhã o Senhor pode curar. Verdade. Em nome de Jesus. O Senhor pode alcançar você, Aleluia. alcançar Glória a a Deus. sua É casa. verdade. Amém? Aleluia. Nós teremos um culto à noite de louvor ao Senhor. Eu não sei ainda o horário do culto, se vai ser às 19 horas ou se às 20 horas, tá bom? Mas fique ligado aí que eu vou anunciar até aí às 4 da tarde, com um anúncio aí do culto à noite, louvor ao Senhor, tá bom? Talvez seja às 9 horas ou às 20 horas, porque mais cedo tem muitas lives, É verdade. né? Acaba dividindo, né? Isso. É o povo. Mas talvez nosso live do culto será às 20 horas. Não sei ainda certeza. Mas eu vou avisar para os irmãos, tá bom? Vamos orar. No domingo que vem, nós não sabemos como que vai estar ainda, né? A situação das igrejas, se vai estar aberta ou talvez não. Então será a lição de número 11, é isso, meu filho? Isso. Qual que é o tema dela? Compromissados com a evangelização. Então, você que ama evangelizar, que ama missões,
será a lição de domingo que vem, tá bom? Aleluia. Estude, faça em tua casa o culto doméstico, na sua família, tá bom? Para só que em casa só eu sou crente, faça o culto você então, no seu lar, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Deus, nós Senhor, glorificamos, meu por Pai. esta hora. Oh, Deus Nós te Santo, louvamos, muito Pai, em obrigado nome de pela vida Jesus, cada um que está e online. queremos te louvar por cada Participando vida, deste Pai, que culto até de aqui cima, nesse momento Pai. esteve conosco. Continua abençoando Abençoa cada as irmão, cada famílias. irmã, Abençoa, de uma Senhor, forma os especial. lares, Vem curar Senhor. as pessoas, Que o Senhor Senhor, possa alcançar todas as cada um e a enfermidades, ó todos, Pai. Senhor. Oh, Pai, Deus, em se nome de alguém Jesus enfermo Cristo, nesta hora, nós Senhor. cremos no Se Teu alguém nome. doente, Nós Pai, nos cremos que há ouvindo, poder Senhor. no Teu Pai, nós nome, queremos, Senhor. Pai, ministrar Nós sobre ele te a clamamos cura agora divina, por esta Senhor. pessoa que E está te nos pedir, ouvindo, Senhor. Cura nos agora, assistindo, Senhor. Nós Pai. repreendemos, Visita meu essa Senhor, pessoa com todo enfermidade, mal, Pai, Senhor. toda enfermidade, Em nome Pai. de Jesus No Cristo, nome Pai, de Jesus. sara, Senhor, Receba todas as saúde aí na feridas. sua casa. Oh, Receba aleluia. saúde aí Em nesse nome de hospital. Jesus, Onde você Pai. estiver Entra, agora, Senhor, nesta o Senhor casa. te Entra cura. neste O Senhor te família, neste sara. lar. Abençoa a Entra, Lagoa Senhor, Formosa, opera Senhor. sinais e Abençoa o maravilhas, Brasil, prodígios, Senhor. Senhor. Abençoa os Para a governantes, honra, Pai. para a Muda glória do a teu nome. mente, Pai, de cada um, Senhor. Oh, Eu quero Deus, abençoar Senhor, teu nesta povo, noite, Pai. agradecemos. Cada um, Pai, dominical, Senhor. Que o Senhor Nesta possa manhã abençoar. gloriosa, Alcançar bendita cada é um, Pai. Deus. É o que nós te pedimos. Seja conosco, Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos. E até breve, em nome de Jesus. Pai do Senhor a todos.